A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vamos nos apresentar ao nosso Deus em oração. Poderoso Deus e amado Pai, graças nós damos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de buscarmos a Sua presença, de podermos clamar a Ti, de ouvir o Teu Santo Espírito, poderoso Deus e amado Pai, porque somos dependentes de Ti em tudo, Papai amado, Papai querido. E que agora, aqui nesse momento, o Espírito Santo do Senhor que se faz presente no nosso meio, venha nos dar a direção, o entendimento, a compreensão daquilo que o Senhor deseja nos falar essa noite. E tudo, Senhor, seja para louvor, para a honra e para a glória do nome santo do vosso Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, antes de eu começar aqui, eu queria gastar uns 2-3 minutinhos para explicar o porquê que dessa palavra, como é que ela se encaminhou. Eu costumo eu sempre gravo lá aqui na segunda-feira, mas de estudar que a palavra no sábado à tarde, sábado à noite, ou sábado às vezes até que lá aqui de madrugada. E eu busco essa orientação aí de Deus. Muitas vezes eu já tenho já com tema, lá com uma palavra aqui em mente durante a semana. Aí eu vou lá que estudá-la. E quando eu fui estudar essa palavra no sábado, me veio sobre como a situação que aconteceu comigo aqui na sexta-feira. Na sexta-feira apareceu como uma situação, talvez de uma segunda loja, e naquela situação ali, pensando que em todas aquelas coisas, e aí a cabeça lá com o HD começou a trabalhar que nem louco, coisa e tal, e faz conta e vai para cá, lá que vai para lá, e eu sentado pensando, irmãos, aí meu batimento cardíaco chegou a 180. Então me deu essa taquicardia, aí eu vi que eu não estava tão bem, e de uma hora para outra, e era uma coisa até que boa. Então, como é que é a mente da gente que trabalha? Eu até tinha comentado com a dona Solange, que está sempre ali lá do meu lado, aquilo que o nosso querido pastor Luiz falou aqui domingo agora, que a situação lá aqui de Moisés, onde Deus falou que ele, lá aqui no deserto, que ele ia colocar aqui um anjo, e Moisés disse a Deus, não, que Deus, resumindo, Moisés falou a Deus, ele iria se Deus fosse aqui na frente. Então eu até comentei com a dona Solange, falei, olha, essas coisas tudo vai dar certo se for para Deus estar no controle, estar junto comigo, como tem sido aqui. Porque muitas vezes pode até que dar certo de você abrir e montar, mas se Deus não estiver conosco, à nossa frente, nos guiando, a gente vai estar à mercê das situações que o mundo todo está vivendo. Hoje nós vivemos num mundo que parece que nós somos lá numa guerra. É casa mata para cá, casa mata para lá, é armadilha, é bomba na ponte. É como se fosse um estado daquele guerra hoje, qualquer pessoa que quer fazer alguma coisa. Então, eu fiquei... ainda disse isso, o pastor Luiz comentou lá que domingo. Isso foi lá na sexta-feira. E eu pedi um sinal a Deus. De novo eu vou citar o nome do pastor Luiz. O pastor Luiz disse que certa ocasião ele pediu com um sinal a Deus. Era sobre ele estava indo que aprender ver lá que o baterista tocar. E ele ficou na dúvida se aquilo estava agradando a Deus ou não. E ele pediu um sinal a Deus. E Deus deu esse sinal para ele. E eu usei, pastor Luiz, o mesmo pedido. Só que quando que eu comecei a meditar no sábado, eu já vi que Deus não ia me falar por esse sinal. E Ele me deu outros sinais. E é aí que eu quero conversar
com os irmãos. Então, é assim, irmãos. O que nós temos que esperar em Deus? O que precisamos aprender para podermos esperar em Deus? E é disso que eu quero dizer, e essa resposta veio justamente por esse sinal. Faço ou não faço, é bom que não é bom. Então, uma das coisas prioritárias que nós temos que colocar é que esperar em Deus, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que o tempo divino não pode ser medido da mesma forma que o nosso. E nós vemos que muitos não conseguem esperar em Deus e acabam por ter atitudes precipitadas. Então, irmãos, nós vamos fazer alguma coisa e nós não esperamos em Deus, achamos que não. O nosso Deus, Ele sabe o que está depois da curva. Nosso Deus vê lá na frente. Ele não vai fazer nada, Ele não vai nos dar nada agora, que lá na frente vai nos fazer mal. E o nosso Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então Ele vendo que lá na frente, Ele já vai ver que esse pedido, mesmo sendo bom, lá que não vai ser bom. Pode trazer vários tipos daqueles problemas. Então, às vezes nós insistimos e não é por aí. Então nós acabamos por tomar atitudes precipitadas. Às vezes a nossa confiança em Deus acaba por entrar em choque com as dúvidas e as incertezas do nosso futuro. Estou falando lá na área material. E isso não é bom, né, irmãos? A nossa vida no dia a dia, ela é repleta de emoções e conflitos. Temos, ao mesmo tempo, tristezas, alegrias, incertezas daquilo que está por vir. E nós precisamos, quando nós estamos aguardando uma resposta do nosso Deus, nós estamos aguardando essa resposta, nós estamos aguardando o cumprimento das suas promessas, estamos aguardando aquela oportunidade que nós chamamos de ouro para nossas vidas. E eu quero entrar lá na palavra que Deus colocou para mim, lá com o texto bíblico. E a palavra está em Salmos 27, 14, que diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, eu senti, apesar que Deus pode todas as coisas, Ele já estava falando comigo aqui e eu fiquei com esse tema. Espera, pois, que no Senhor. Eu percebi que a resposta não viria dessa forma que eu estava aqui imaginando. E nós sabemos que uma das atitudes mais difíceis de nós colocarmos em prática é essa palavra, esperar. É difícil. Muitas vezes, a maioria aqui das vezes, nós não esperamos. Esperar é aguardar, é contar com alguma coisa ou com alguém. E como saber aguardar se nós desejamos aproveitar todas as oportunidades? Todas as oportunidades que se apresentam diante de nós, nós queremos aproveitar. Então, fica difícil nós esperarmos com paciência, não tendo uma atitude ansiosa ou precipitada. E nesse dia 28 de agosto, foi lá na sexta-feira, isso aconteceu comigo. E Deus falou comigo através aqui dessa palavra. Então, qual é o melhor momento para agirmos com paciência e saber se a oportunidade é aquela que estamos esperando é boa? Às vezes, buscamos um raciocínio, uma percepção ágil daquilo que se passa.
Mas quando vem a insegurança e o temor, o que fazer? Porque se estamos nos precipitando, podemos atrapalhar as bênçãos que o nosso Deus tem para nós. Eu quero dizer, irmãos, que o crente ele é especialista em atrapalhar os planos de Deus. Nós somos especialistas. Nosso Deus tem as coisas para nós e nós misturamos ali, às vezes, aquelas coisas todas e nos precipitamos, não, que é isso, não entendemos claramente as coisas e nós acabamos atrapalhando os planos do nosso Deus. É aí que nós vemos aqui, Davi, ele sabia por experiência própria o que significava esperar em Deus. Nós sabemos que Samuel foi até a sua casa e ali Davi ele foi escolhido para ser rei aos 16 anos. Mas vejamos, ele só assumiu o trono aos 30 anos. Muitas vezes nós achamos que o nosso Deus não compreende a urgência da nossa situação. Então, esperar parece que não é fácil. Mas a nossa fé no Senhor nos convida a esperar. E nessa espera, Ele irá nos revigorar, nos renovar, nos ensinar. Então, enquanto esperamos, vamos tentar descobrir o que o nosso Deus deseja nos ensinar. Então, irmãos, nós sabemos que nós vivemos em dias maus. E como perceber quando uma oportunidade se coloca diante de nós, se ela realmente é boa, se ela realmente vai de encontro com o desejo do nosso Deus. O apóstolo Tiago que nos diz que a fé produz a paciência, e que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele não nos lança em rosto, e que ela nos será dada. Mas que devemos pedir com fé, não duvidando, e que o homem do coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, irmãos, nós podemos ver que não é fácil e que nós precisamos do nosso Deus. Aqui, conhecimento é a habilidade de tomar decisões sábias. Então, vamos orar ao nosso Deus, que Ele generosamente proverá aquilo que precisamos. O nosso Deus está disposto a nos dar sabedoria para agirmos nas escolhas. Ele não nos deixa no escuro, mas precisamos ter respeito pelo nosso Deus e viver de uma maneira correta. Então, nós saberemos qual é a vontade do nosso Deus a respeito das coisas. O nosso Deus, Ele não irá nos conceder um pedido nosso, um pedido irrefletido, ou um pedido egoísta. Os nossos pedidos têm que estar alinhados com os desejos e com os propósitos do nosso Deus. Agora, se nós não quisermos sermos como ondas turbulentas, nós temos que conhecer a palavra. A palavra de Deus, ela não oscila, ela não está submissa a sentimentos, nem é subjetiva. Não vem das ideias do mundo. Então precisamos dela para que ela venha dominar a nossa mente oscilante e duvidosa. E ela, sim, irá estabilizar a nossa mente. Iremos nos comprometer com o nosso Deus de todo o nosso coração. Se confiarmos no nosso Deus, deixaremos de sermos agitados e Ele mostrará o que é melhor para nossas vidas. E essa diferença nele nos mostrará as decisões certas e sólidas que devemos tomar.
Irmãos, o dinheiro ele é facilmente perdido. Porém, a verdadeira riqueza está em desenvolver uma vida espiritual com Deus. O nosso Deus, ele está interessado naquilo que é duradouro. Ou seja, ele está interessado nas nossas almas, não naquilo que é temporário. Muitas vezes não, as tentações, ela vem dos nossos maus desejos interiores, não vem do nosso Deus. As posses materiais não podem ser as coisas mais importantes para nós, se elas forem a única razão de vivermos. Se elas desaparecerem, o que irá nos restar? O que o nosso Deus deseja é nos dar a sua coroa. Não é para a glória e honra aqui nesse mundo, mas a coroa do Pai é aquela que irá nos fazer parte do seu reino, em viver com Ele eternamente. O salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E quantos hoje, irmãos, têm essa vontade e almejam buscar e viver na presença de Deus todos os dias? O nosso Deus, ele é soberano, ele pode nos conceder sabedoria e bons objetivos. É nele que devemos buscar a nossa orientação. Ele pode transformar as dificuldades em situações favoráveis. O tempo do nosso Deus é diferente do nosso. E ele sabe o que está fazendo. Nós não. Então devemos orar e não perder a nossa esperança no agir do nosso Deus. Se não sabemos esperar, podemos fazer bobagem. Quem aguarda uma oportunidade precisa aprender e esperar conforme a palavra de Deus. Quem espera precisa de esperança. E esperança é ser perseverante, confiando no futuro. Futuro que o nosso Deus nos dará. E quantos não tiveram suas vidas transformadas? Nós vemos pela palavra de Deus quantas vidas foram transformadas porque esperaram, tiveram esperança total em Deus. E eles acabaram entoando novas canções em lugar dos gemidos de outrora. Nós temos aqui o exemplo do cego de Jericó. Ele, quando soube que o nosso Senhor Jesus Cristo ia passar, ele se encheu de fé e expectativa. E aquele longo período de espera dele terminou. Mas há aqueles que não têm uma motivação correta e não esperam por muito tempo. Os nossos objetivos de sucesso estão a curto prazo? Se não formos fiéis ao nosso Deus em nossas pequenas atitudes, como poderemos esperar algo maior da parte do nosso Deus? O salmista nos disse no Salmos 40, e esse Salmos eu já disse à igreja que está escrito nas tábuas do meu coração, do 1 ao 3, irmãos. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Então, irmãos, nós podemos aprender aqui que Davi, enquanto ele estava aqui esperando, ele se libertou do seu desespero. Ele se fortaleceu com bases sólidas e que Deus guardou a sua caminhada.
e colocou um novo cântico em sua boca. Então nós vemos que Davi aqui, ele passou pela prova da espera. E nós vemos então, irmãos, que obedecer é melhor do que sacrificar. E todos os que se destacaram na Bíblia nos mostram que tinham sua dependência em Deus. Para eles, o seu relacionamento com Deus era uma questão de vida e morte. Então, esperar desenvolve em nós um relacionamento profundo com o nosso Deus. Salmo 42 diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E ele mesmo acaba respondendo assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Ele é o meu Deus. Então, irmãos, muitas vezes nós precisamos ter um diálogo com nós mesmos. Dizer para nós mesmos: calma, calma, espera, não faça. Nós podemos exercitar a nossa paciência falando com nós mesmos. E eu vejo, irmãos, que a nossa recompensa, ela nos é dada no final e não no começo. Porque ela virá após suportarmos com paciência todas as coisas. Então, como eu sei que tenho que esperar ainda? Como saber se minha atitude não é precipitada? Ou como saber que não tenho que tomar determinada atitude? Primeiro, é viver conforme a vontade do nosso Deus. Porque os nossos corações, ele é um centro de conflitos constantes, temor, esperança, desconfiança, confiança, ciúmes, amor. Então, precisamos nos vestirmos com certas atitudes. E uma delas é nos vestirmos a vestimenta do amor. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão, senão de paz. Então, se não há paz, se há confusão, então vamos aguardar mais um pouco. Coração agitado, sem segurança, sem paz, não é bom para a tomada de decisões. Controlemos a nossa ansiedade. Um pouco dela é bom, nos faz aguçar a nossa imaginação. Até um certo ponto é normal, mas é como o uso de um remédio. Precisa da dose certa, senão se torna em um veneno. A ansiedade pode ser uma proteção, mas se for exagerada, terá impacto no nosso cérebro e ela irá envenenar os nossos pensamentos. E não vamos conseguir ver o que dá certo e o que dará errado. Então, sobre essa live, um dia antes ela tomou conta de mim, essa situação de ansiedade exagerada. E de repente, eu vi que estava com taquicardia. O meu coração bateu a 180 batimentos. E eu estava sentado, só pensando. Mas eu estava com excesso de ansiedade. E hoje, estudando a palavra, 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Filipenses 4,6 fala assim: não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. O apóstolo Paulo nos diz aqui que as nossas preocupações
devemos transformar elas em orações. Se nós orarmos mais, iremos nos preocupar menos. E devemos contar tudo ao nosso Deus, falar com o Pai o que está nos incomodando, o que está ferindo a nossa alma, o que está nos deixando agitado demais. Vamos lançar sobre ele, como diz a palavra, a nossa ansiedade, e ele trará paz ao nosso coração. Então, irmãos, a oração contínua é o melhor remédio para a nossa ansiedade. Quanto mais confiarmos no nosso Deus em oração, menos a ansiedade estará presente em nós. Jesus disse em Mateus 5:25, por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que a vestimenta? E no 33 ele diz, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E no 34, não vos inquietais, pois pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, irmãos, eu vejo aqui tudo que Deus falou comigo sobre essa situação. Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, porque nós ficamos ansiosos se Ele nos promete em tudo nos prover. Buscar em primeiro o seu reino significa que os nossos pensamentos devem estar voltados em fazermos a vontade, servindo ao nosso Deus em obediência em tudo. Nós nos dedicamos em planejar o nosso futuro. Isso é bom, mas quais objetivos disputam o primeiro lugar em nossas vidas? Às vezes, nós não sabemos a diferença entre planejar e se inquietar. Então, planejamento bem feito é bom, quando ele é confiado, quando nós o fazemos confiando na direção do nosso Deus. Aí então, nosso Deus irá aliviar as nossas preocupações, mas nós não podemos sermos consumidos pela ansiedade. As nossas inquietações com amanhã não podem afetar o nosso relacionamento com o nosso Deus. Precisamos crer que a fé torna o impossível possível. E a fé, ela é alicerçada na esperança e não em fatos concretos. Ela não está no mesmo ambiente da dúvida. A palavra de Deus nos diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Também a palavra nos diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, crer vem antes do esperar. Se não cremos, como poderemos esperar? Então vamos orar e crer com fé que a porta vai se abrir. O Deus que nós cremos vive e reina. Ele não é feito de barro, nem de pedra, nem de gesso, e nem de madeira. Ele é vivo e poderoso, cheio de glória e majestade. E ele pode operar qualquer milagre em nossas vidas. Amém, irmãos? Então eu agradeço a oportunidade dessa palavra possa esclarecer essas coisas da qual que nós tratamos, esperar em Deus, não se precipitar e confiar em Deus sempre. Agora cada um pode ir no seu cantinho, buscar a presença de Deus em oração,
apresentar a Deus suas petições, seus desejos, seus anseios, suas preocupações. E, irmãos, vamos esperar a resposta do nosso Deus. Vamos esperar o agir do nosso Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto, amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge da minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.